Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Irmãos, o Senhor Jesus, mais uma vez, Ele está profetizando aqui sobre a sua morte e o seu sofrimento. Uma coisa que o Senhor Jesus falava muito era da morte dele e seu sofrimento. Mas falava também sempre que iria ressuscitar no terceiro dia. Por que o Senhor Jesus falava isso? Olha, eles vão me prender, eles vão me torturar, eu vou ser crucificado e eu vou ressuscitar no terceiro dia. Aí passava mais um tempinho, olha, eles vão me prender, eu vou ser torturado, eu vou sofrer. Né? Por que o Senhor Jesus vivia lembrando isso, do seu sofrimento? Qual era o propósito do Senhor? Para que eles estivessem preparados e não se desesperassem quando isso acontecesse. Irmãos, a pior coisa que tem é o desespero, porque no desespero você faz coisas que não faria normalmente. Você é enganado pelo inimigo. Né? Você tem que ter, na situação mais adversa, não que você tenha sangue frio, vamos dizer assim, mas você tem que ter equilíbrio, autocontrole. O que eu devo fazer para melhorar essa situação, para reverter essa situação, para não ser abalado por essa situação? Não adianta, irmãos, ser dirigido pela emoção. A emoção só vai prejudicar a sua vida. A palavra do Senhor diz lá em Jeremias capítulo 17, enganoso é o coração do homem. Coração não é a bomba quando a Bíblia fala, né? A bomba que bombeia sangue. Quando a Bíblia fala coração, é aqui, irmãos. Então é enganosa a nossa mente, os nossos pensamentos. Então você não pode ser dirigido por eles. Você não pode ser dirigido pelas emoções. Você não pode ser dirigido pelos sentimentos. Você tem que ser dirigido pela palavra de Deus, por aquilo que está escrito. Você tem que guardar a palavra de Deus na sua mente, porque quando vier a adversidade, você aplica a palavra de Deus. Esse é o objetivo da palavra de Deus. A palavra de Deus não é só pregada para você passar alguns momentos ouvindo algo agradável ou algo bom dentro da igreja e depois sair da porta para fora. Você segue a sua vida como se não tivesse ouvido nada. A palavra de Deus tem que ser guardada. Tem que ser guardada aqui. Porque você vai precisar. Muitas vezes Deus está te dando uma revelação, está te dando uma direção através da pregação. E você fala, não, isso não é comigo, não é minha situação, não estou precisando disso. Mas Deus sabe aquilo que você vai precisar. Deus sabe o dia de amanhã. E Ele já está te suprindo com a direção, a revelação, a informação. Para que quando chegar a adversidade, a necessidade, você já saiba o que fazer segundo a direção de Deus. Mas aquele que esquece da palavra e é dirigido pela emoção, ele é manipulado pelo inimigo. Ele faz aquilo em contrário à vontade de Deus. Né? Muitas vezes vem alguém que te provoca aí na rua, vem alguém que te rouba aí na rua, vem alguém que dá uma raspada no seu carro aí na rua, e você já age querendo ir para cima da pessoa, reclamar, não. Nesse momento você tem que falar, minha luta não é contra carne nem sangue. O diabo quer que eu vá lá tirar satisfação, porque ele quer ver o circo pegando fogo. Ele quer ver a gente se atracando. Ele quer ver desgraça. Não, fazer a vontade do meu Deus. Né? Falar, fulano, você não bateu no meu carro. Você bateu no carro do Senhor. Porque tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Ele me emprestou. Não vou levar nada desse mundo. Né? Então, você tem que analisar as coisas à luz da palavra. Você tem que guardar a palavra. A palavra de Deus é para ser obedecida na hora necessária. Na hora. Por isso que o Senhor Jesus vivia, para que eles não se desesperassem quando chegasse a hora. Quando prendessem o Senhor Jesus, quando levassem ele, torturassem ele, os discípulos,
Deviam falar, olha, está se cumprindo aquele que ele falou. Mas vamos esperar aí, porque ele também falou que vai ressuscitar no terceiro dia. Mas não, se esqueceram. Deram no pé, perda para que te quero, né, como dizia antigamente. Né? Saíram, se afastaram, negaram o Senhor 3 vezes. Esqueceram de todos os ensinamentos na hora da tormenta, na hora da tribulação. Não pode, irmão. É nessa hora que você precisa da palavra, irmão. É nessa hora. Entende, irmãos? É na hora que você está lá na máquina, né, fazendo lá um tratamento, ou está lá numa mesa ou na cama de hospital, você tem que lembrar da palavra, irmão. Né? Você tem que lembrar das promessas do Senhor. Então é nessa hora. Isso, pasme, irmão. O ser humano, ele esquece as coisas preciosas facilmente. O Senhor Jesus vivia dizendo aqui, falou mais uma vez, eu vou ressuscitar no terceiro dia. 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 Aí quando ele ressuscitou no terceiro dia, ficaram perplexos. Perplexos. Que coisa estranha, né? Aquele que crê, fala, vamos esperar. E que ele falou que ia ressuscitar no terceiro dia, vamos estar esperando aí, né? E quando viesse lá, o túmulo está vazio. Eu já sabia, porque ele falou que ia ressuscitar no terceiro dia. Mas não, ficaram perplexos. Eu sempre lembro de um texto, irmãos, que eu já falei N mais umas vezes. É um texto que, lá em Atos capítulo 12, que Herodes mandou degolar o Tiago, e logo em seguida prenderam Pedro para também cortar a cabeça lá do Pedro, né? Mas aí, o texto diz que a igreja fazia oração incessante para o Pedro, oração contínua para o Pedro, né? Para Deus pelo Pedro. E aconteceu que um anjo de Deus, enviado pelo Senhor, foi e libertou Pedro, né? Saiu as correntes, Pedro abriu algumas portas, Deus abriu outras, e aí o Pedro foi bater lá na casa, e a menina atendeu, e pela voz falou, Pedro, glória a Deus, foi avisar lá os apóstolos do Senhor, o Pedro está na porta. Sabe o que disseram para mim? Você está doida, menina, o Pedro está preso, não pode ser o Pedro, essa menina está delirando, põe o termômetro dessa menina aí, ela está com febre. Irmãos, eles estavam orando para o Pedro ser liberto. O Pedro foi liberto e eles não acreditavam. Misericórdia, irmãos. Que oração é essa? Né? Mas, então, como que Deus atendeu a oração de quem não cria, pastor? Porque aquela menina creu. Pela voz ela sabia que era o Pedro. Aquela menina creu. Por isso que é bom a oração da igreja. Porque sempre tem um que crê. E Deus atende. Então, na realidade, quem fazia oração constante por Pedro era aquela menina, porque o resto fazia não crendo. Aquele que crê, falava, nós estamos orando aqui, pessoal, para o Pedro ser liberto da prisão, né? Então, cozinheira, põe um pouco mais de água no feijão, aqui dá um pouquinho, o Pedro está aí. Aquele que tem fé age assim, irmão. Mas aquele que não tem fé, ele se assusta, fica perplexo. O Senhor Jesus falou, pessoal, no mundo tereis aflições. Então não fique perplexo, desesperado. Quando chegar a aflição, você foi avisado, irmão. E você foi avisado com um único propósito. Para que você se preparasse para as lutas e para as adversidades da vida. Para que você se preparasse. Por isso, o Senhor Jesus não disse no mundo tereis aflições para apavorar ninguém, não. Para não deixar ninguém preocupado. É para que você se preparasse para as adversidades e as aflições da vida. Mas ele deu a receita. Qual era a receita? Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e você comigo vencerá também. Né? Então, a palavra de Deus, ela vem para nos alertar, ela vem para nos preparar e vem para nos dar a direção de como agir quando chegar a dificuldade. Então, queiramos ou não,
Nós precisamos, somos dependentes de Deus, somos dependentes da palavra se quisermos ter sucesso. Aquele que não ouve a palavra, quando vem a adversidade, ele se desespera, como a maioria das pessoas do mundo se desesperam. Fazem besteira, porque você desesperado nunca vai tomar uma decisão boa, sábia, né? Tiver lá na correria, irmão, não tome decisão. Espera um pouquinho a baixar a poeira para depois decidir, né? Porque você não enxerga bem, você enxerga pela emoção. E a emoção, ela é enganosa, né? Mas aquele que tem a palavra do Senhor, quando chega a adversidade, quando chega a tribulação, olha, eu vou buscar Deus, vou clamar a Deus, vou invocar o poder de Deus, né? Eu já sabia que teria aflições, não sabia que era desse jeito, não sabia que viria assim, mas o Senhor já me avisou. Entendam? Então a palavra de Deus, ela vem, o Senhor Jesus informou os seus discípulos para que eles fossem informados e se preparassem, soubessem como agir na hora da adversidade. Esse é o propósito de Deus, irmão. A palavra de Deus não é para massagear o ego de ninguém. A palavra de Deus não é, você é mais que vencedor, você é uma bênção de Deus, você é menina dos olhos do Senhor, você é precioso. Tudo isso, irmãos, nós sabemos de cor e salteado. Mas a palavra de Deus, ela vem como um instrumento, uma ferramenta, uma estratégia, para que nós hajamos da maneira correta quando vierem os obstáculos e as adversidades. É para isso que vem a palavra. E para que você não se desespere quando surgir coisas desagradáveis na sua vida. Pastor, fala de bênção. O senhor só está falando de coisas desagradáveis. Não, irmão. A vida não é um mar de rosas, né? Você não vai ter mamão com açúcar todo dia. Você vai ter períodos, e às vezes até longos, de tribulação, né? De luta. Mas, pastor, Deus me ama, por que Ele permite isso? Porque isso faz parte do processo, irmão. Se não tivesse luta, estava todo mundo aí acomodado. Se não tivesse luta, está todo mundo fazendo o que bem entendia aí, sem ter consequência nenhuma. Na quarta-feira, nós pregamos uma palavra sobre punição. Pastor, não vem mais aqui. Irmãos. E nós pregamos que Deus pune. Mas para que Deus pune? Para corrigir e para converter. Muitas pessoas se converteram em função da punição de Deus. O procônsul Sérgio Paulo, quando viu o Paulo cheio do Espírito Santo, cegando uma pessoa que estava blasfemando da palavra, atrapalhando a pregação, a pessoa ficou cega. Aí ele creu no poder de Deus. Não é só bênção que faz a pessoa crer no poder de Deus, é punição de Deus também. Deus vivia punindo o seu povo. Puniu com 70 anos de cativeiro lá na Babilônia. Puniu com 430 anos de escravidão no Egito. Punia. Até Moisés, né? Que eu lembrei de algo espetacular do Senhor. Mudou o faraó, o outro faraó começou a apertar mais o povo, e o povo começou a clamar para que Deus desse livramento. Mas quando o povo começou a clamar, Moisés já tinha nascido. A solução de Deus, muitas vezes ela vem antes de vir a tribulação. Moisés já havia nascido, já estava sendo educado lá na Harvard, da época, que era as escolas do Egito, foi criado pela filha de Faraó. Ou seja, ele foi criado. Veja como Deus agiu na vida de Moisés. Ele foi colocado numa cesta de junco sobre o rio e parou bem em frente lá ao jardim da filha do Faraó que criou Moisés. Então ele foi educado lá na melhor escola da época. Tá? E Moisés, ele cresceu no meio deles e não no meio do povo dele. Moisés era o único hebreu naquela época, com quase 1 milhão de hebreus lá no Egito, era o único que não tinha mentalidade de escravo, porque ele não foi criado como escravo. Veja como Deus age. E quando o povo começou a clamar, Moisés já tinha nascido, já estava sendo preparado.
Mas, voltando à punição de Deus, o Moisés era esquentadinho, irmão, paviozinho curto, nervosinho, né? Então ele não podia ver uma briguinha que ele entrava, lá tomava partido. E teve uma vez que ele assassinou um egípcio e tentou até esconder o corpo. Pode ter escondido de homens, mas depois foi revelado. Aí ele teve que fugir. Aí o Moisés passou 40 anos num presídio de segurança máxima chamado deserto. 40 anos no deserto. E a Bíblia diz que o Moisés se tornou a pessoa mais branda sobre a face da terra, né? Então, aquela punição mudou o caráter de Moisés. Por isso que Deus pune. Deus pune mesmo. Deus puniu, no Novo Testamento, Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Puniu com morte. Por quê? Tentaram enganar o Espírito Santo. Por que Deus não deu outra oportunidade? Porque só tem um pecado que não tem perdão, diz a Bíblia, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então, Deus pune. Sabe por quê? Porque a impunidade gera o caos. A impunidade gera bagunça. A impunidade aumenta a corrupção, aumenta os crimes, os males. Mas quando as pessoas tomam conhecimento que se transgredir vai ser punido, ela pensa duas vezes. Entenda? Por isso que Deus pune. E Deus pune com um bom propósito de converter. Às vezes Deus pune para tirar o pouco de fermento que leveda toda a massa. Deus mandou executar 3.000 homens. Mandou executar a fio de espada. Por quê? Porque eram homens que induziram o povo a criar um bezerro de ouro, uma peça de idolatria. E tinham 3.000 manipulando toda uma nação de 1 milhão. Então o Senhor tirou o pouco de fermento que estava contaminando toda a massa. Então vocês vejam que a punição de Deus, o dilúvio, uma grande punição. Aqueles que se corrompiam, aqueles que vamos dizer assim, zombavam de Deus, foram sepultados nas águas. Deus pune. Sodoma e Gomorra, que tinha lá as suas práticas sexuais deturpantes, né? Coisas horrendas, homens com homem, mulher com mulher, adultério, fornicação, prostituição, né? Tinha lá um espírito maldito de pombagira lá em Sodoma e Gomorra, corrompendo, tanto é que 2 anjos chegaram lá e foram tentados a serem seduzidos por aqueles demônios contaminados. Deus destruiu a cidade toda. Entendam, irmãos? Deus é amor e Ele pune por amor, porque o pai que ama corrige, o pai que não corrige não ama, porque ele deixa o filho no erro. Então a punição de Deus também é uma arma de evangelismo. Porque aqueles que veem a punição de Deus falam, poxa vida, vamos seguir o Senhor. Porque Ele abençoa, Ele faz milagres, mas aqueles que zombam, transgridem, são punidos. Não há impunidade com o Senhor. E Deus pune para converter. Entendam? É assim que Deus age. É assim que nós devemos conhecer cada vez mais a Deus. A pessoa que não conhece a Deus fala, Deus é bonzinho, Deus é misericordioso. Deus é justiça, irmão. Deus é justiça, né? E muitas vezes Ele pune. Mas não confundam a punição de Deus, né, que tem como objetivo converter, né, cooperar para o bem, com os ataques do inimigo. Deus pune para corrigir, para converter e para que coopere para o bem. O inimigo vem e ataca para roubar, matar e destruir. Por isso que você precisa conhecer mais a palavra, conhecer mais o Senhor
e se posicionar contra todo o mal, né? O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, mas ali era coisa de Deus, o espinho na carne. Tanto é que ele orou 3 vezes, fez 3 campanhas de oração. E sabe que Deus respondeu para ele? A minha graça te basta, né? Se eu tirar esse espinho aí, você vai se perder. Esse espinho aí é uma mola no seu acelerador. Se eu tirar essa mola, você vai bater no poste aí, né? Então, Deus muitas vezes coloca isso, irmãos. Entendam, Deus é grande e os propósitos de Deus são grandes. A direção de Deus é grande. E Deus, Ele tem algo que Ele não tira, vamos dizer assim, das suas prioridades. A meta do Senhor. A meta maior do Senhor é nos salvar. Deus nos ama tanto que Ele quer que nós passemos toda a eternidade ao lado dEle. Ele quer nos salvar. Por isso que muitas vezes Ele age duro. Ou seja, Jesus falou, se o teu braço estiver atrapalhando a sua salvação, arranca-o fora. Se o teu olho direito estiver atrapalhando a sua salvação, arranca-o fora. Nós vamos estar vendo isso logo, logo aqui. Por quê, irmãos? Porque a salvação vale mais do que qualquer coisa. Não há bênção maior para nós do que a salvação. Porque todas as bênçãos são passageiras. A salvação é eterna. Amém, povo de Deus?